do YouTube, beleza? Estamos aqui agora para mais um vídeo do canal do Bento. Roda a vinheta! Então pessoal, estamos aqui agora para o nosso segundo vídeo do canal. Hoje a gente vai abordar um tema muito interessante, a gente vai falar sobre servir. Então, para começar, a gente vai contar um pouco de como foi que a gente começou a servir na igreja. Então, para começar, a Karen vai contar agora a história de como a menininha Karen, que chegou do Japão, como que ela começou a servir lá na comunidade dela. Fala aí, Karen. Não, daí a pessoa tá lá. Bom, eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 9 anos, tinha um ministro aqui da comunidade de São Bento, e eu digo que eu comecei a servir, não fui eu que escolhi servir a Deus, mas foi Deus que escolheu que eu servisse a Ele. Eu lembro que eu não entendia o que eu poderia fazer, né? Eu era muito criança, mas eu tinha isso na minha cabeça, o que eu poderia fazer porque eu não conversava com ninguém. Eu tive que fazer escoteiro para me socializar com as pessoas, porque eu não me socializava com ninguém. E aí, eu comecei lendo nas missas, o seu João, que era o ministro na época, me levava para fazer novena, a gente rezava terço todo dia, era grupo de rua, era na quarta missa, leitura. E assim, hoje eu vejo que do meu nada Deus fez tudo. E eu lembro que eu achava muito fantástico ir lá limpar a igreja, lavar e tudo, e eu esperava isso porque eu ia toda semana e pra mim era uma das coisas que eu mais gostava. Como que foi pra você? Bom, a minha primeira experiência com Deus foi em 2010. Meu pai não participava da comunidade, minha mãe estava indo numa igreja protestante e a convite de um amigo, ele me convidou para conhecer um grupo de jovens. E aí eu fui num domingo no grupo de jovens e no outro final de semana, que seria no sábado, ia acontecer um retiro. E aí ele fez uma inscrição e eu fui. Só que a semana inteira eu fiquei pensando o que aqueles monte de jovem fazia dentro daquela igreja no domingo à noite. Ele é o caminho, a verdade e a luz. E eu queria saber de onde que vinha essa alegria, essa energia das pessoas. E então eu fui para esse retiro no outro final de semana e ali eu fui com o intuito de querer entender por que aquelas pessoas sentiam aquilo. Então eu pude me permitir que Deus me tocasse e entrasse na minha história. E aí eu participei por 2 anos desse grupo de jovens. E aí eu fui convidado a trabalhar nesse mesmo retiro que foi onde eu tive a minha primeira experiência. Então foi por plena gratidão, por querer passar aquilo que eu havia recebido que teria sido tão bom para mim, para outros jovens. Então eu continuei participando da comunidade, então fui servir nesse retiro de carnaval. E para você, Fabiano, como que foi a sua primeira experiência? Cara, minha primeira experiência foi assim, foi de uma curiosidade. Eu sempre ia na missa pequenininho ali com meu pai e com a minha mãe, sentava lá nos banquinhos do Imaculado também. E daí no meio da missa eu comecei a perceber, quando eu estava mais ou menos ali na primeira, segunda etapa da catequese, toda hora que a gente ajoelhava na missa, tocava uma campainha. E eu comecei a encasquetar, falei assim, mano, de onde que é essa campainha, de onde que é essa campainha, que é isso, que é isso, que é isso? E assim, eu ia pra missa e era meu momento ali de Sherlock Holmes, né? Eu queria entender da onde vinha a campainha. E aí eu comecei a perceber que tinha um pessoal que ficava lá na frente, que era da onde eu achava que vinha o barulho. Aí eu olhei e falei assim, mano, aqueles meninos de vestido branco ali, eles devem saber da onde que vem. Eu quero ser um menino de vestido branco também. E aí eu perguntei pra minha catequista o que era, e ela me explicou que eles eram coroinhas e tal. Daí eu comecei a ir nas reuniões de coroinha e a partir daí eu me apaixonei muito, assim, eu fui coroinha durante 6 anos e o meu servir começou aí, começou a partir de uma curiosidade, né, da onde que vinha aquela campainha, de onde era aquele sininho, e aí eu descobri o ministério ali, o serviço de poder servir o altar e servir na missa. Então, esse foi um pouquinho daquilo que, como nós começamos a servir na igreja, mas tem a ver tudo isso com o nosso encontro de hoje. Vamos para um momento de reflexão. Que a leitura está no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo do 17 ao 20. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo o ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs no corpo cada um dos membros, como lhe aprouve.
Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Há, pois, muitos membros, mas só um corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, pessoal, o que essa leitura mostra, o que a gente queria passar aqui é o seguinte. Para você servir a Deus, para você servir na comunidade, para você evangelizar, você não precisa necessariamente estar aqui na frente falando, ou você estar lá com o microfone, ou você estar cantando. Existem vários serviços para todo mundo, para todo tipo de pessoa. Para pessoas mais tímidas, igual a Natália, que vocês não estão vendo aqui hoje, que está aí atrás do celular, né? Então, eu tenho vergonha, não sei o quê, mas tem alguma coisa para fazer. E Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele acolhe todo mundo, cada um de um jeito, porque Ele nos fez. Fez cada um com uma qualidade, cada um com um talento, cada um com uma facilidade de alguma coisa. Então, se você quer servir, se você quer entender como que eu faço para servir na minha comunidade, como que eu faço para evangelizar, cara, tem várias formas de fazer isso. E não necessariamente você precisa estar na frente, estar falando. Né? Igual a Karen falou, eu gostava de limpar a igreja. Então, cara, limpando a igreja você vai evangelizar. Limpar a igreja você vai servir a Deus. Como a leitura diz, o que seria de um corpo se fosse só olho, se fosse só ouvido? Se fosse só ouvido, o que seria do olho? Né? Se todo mundo falasse, ninguém ia limpar nada. Né? Se todo mundo só limpasse, ninguém ia tocar, ninguém ia fazer mais nada na comunidade. Então a gente precisa de todas as pessoas, cada um com seu talento e cada um com a sua qualidade. E o que você precisa é simplesmente colocar isso à disposição de Deus. Então, como o Fabiano vem dizendo, então o que nós precisamos fazer para servir na comunidade? Participar, colocar aquilo que você tem para que os outros possam enxergar isso como um serviço de Deus. Então é necessário que você saia só um pouquinho da sua casa, do seu comodismo e fala, olha, eu consigo limpar uma igreja, eu consigo tocar numa missa, eu quero participar. E isso já vai ser muito gratificante para Deus, principalmente para a comunidade, que precisa cada vez mais dos seus servos que façam, né? Também tem a história de São Francisco. Quando ele conversava com seu amigo Xavier, um dia ele pegou e falou para Xavier, vamos evangelizar. E então eles resolveram, o Xavier foi lá e se arrumou, ficou todo bonito, passou um perfume, e eles saíram e foram caminhando, do começo até o fim da cidade. E quando chegaram lá no final da cidade, Xavier perguntou, a quem nós vamos evangelizar? E então São Francisco olhou para ele e disse, nós já estamos fazendo, a nossa presença aqui é notável e nós estamos evangelizando com o nosso ser. Então, você também é convidado a evangelizar, a ser igreja com aquilo que você tem, com a sua simplicidade, com a sua timidez, talvez se você é um pouco mais extrovertido, Deus te convida a se engajar nos serviços dele da forma que você é, do jeito que você é, com o seu jeitinho, com as suas características. Tem serviço para você na igreja e o Senhor te convida a participar. E você que está assistindo aí, deixa aqui no comentário do Facebook ou do YouTube mesmo, qual foi a sua primeira experiência de servir, se você já serviu, se você não serve ainda, por que você não serve, qual que é a sua dificuldade, se você, enfim, conta a sua história aqui embaixo pra gente, a gente gostaria muito de saber qual que é a sua experiência de servir, beleza? Então, galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui, clicar nesse joinha, aparece, curtindo. Compartilha com os amigos, manda nos grupos do WhatsApp. Manda naquele grupo da família, junto com aquele bom dia maroto, logo às 7 horas da manhã, a hora que você acordar. E é isso, até a próxima. Tchauzinho. Falou. Tchau.